Hoje, o consultório médico do Mulheres está recebendo o nosso querido doutor Leandro Teles, que vai esclarecer as nossas dúvidas sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Antes da nossa consulta, vamos acompanhar no vídeo. Dificuldade em prestar atenção, principalmente na época escolar. Sempre ligada no 220. E aquela impressão de que está sempre no mundo da lua. Essas são algumas das características de quem é portador do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH é um distúrbio cerebral complexo que se inicia na infância. É 3 vezes mais frequente em meninos. Cerca de 2/3 dos pacientes mantêm os sintomas durante toda a vida. Recentemente, no BBB 21, o participante Fiuk contou ter esse transtorno. Estudava, velho, chegava em casa, minha mãe ficava enchendo o saco, ficava passando coisa, piores notas, bizarro. Aí eu fui crescendo, eu fui querendo saber o que é isso que eu tenho, né? Será que eu realmente sei menos? Será que minha cabeça é limitada? Os moleques acabavam, desde fila de cantina ou cadeira, eu sempre tinha que me isolar, sentar no canto da sala, levava o papel na minha... Puta, era assim, velho, Então o moleque, velho, me dava tapa na cabeça, então eu sempre sofria muito bullying. Acredita-se que 1 em cada 20 pessoas, cerca de 6% da população, seja portadora de TDAH. Como diagnosticar esse distúrbio? Quais os principais sintomas? Existe tratamento eficaz? Agora, no Mulheres, o neurologista Dr. Leandro Teles vai esclarecer as nossas dúvidas sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bem-vindo, doutor Leandro Teles. Uma honra, um prazer. Tá tudo bem com a família? Tudo bem. Tranquilo? Todo mundo se cuidando, todo mundo com bastante paciência, expectativa, um cuidando do outro, tá todo mundo bem. É muito comum, né, o TDAH? Muito comum. Na verdade, é uma das doenças neuropsiquiátricas mais frequentes. A gente viu ali 1 a cada 20 pessoas. Em toda a sala de aula tem em todo o ambiente de trabalho, em toda a universidade. Então, algo bastante frequente e muitas vezes passa batido. Mas aí a pessoa sofre, porque, por exemplo, que a gente viu o Fiuk falando no VT. Pode sofrer. A pessoa tem muita desatenção e ela pode ser julgada pelos outros, né? Ele colocou ali uma situação onde ele não sabia o que estava acontecendo, né? Aquela dificuldade de concentração, rendimentos abaixo do esperado, muitas vezes essa história de bullying, outras doenças que vão se associando como depressão, ansiedade. Esse relato surpreendeu do Fiuk e foi confirmado depois pela equipe dele também na internet. Inclusive ele teve uma das provas do anjo, ele foi criticado porque ele se atrapalhou, ele entrou no circuito e já saiu. E aí a equipe falou, putz, pode ser que seja o transtorno do déficit de atenção que fez ele perder até esse pontinho para quem acompanha o jogo. Porque quem vê de fora essa situação específica, ele tinha que seguir em frente, ele virou. Exatamente. E tinha uma seta no chão. Isso acontece, às vezes erros, quem tem déficit de atenção tem isso, erros por distração. Pode ser erro em prova, erros no dia a dia, é aquela pessoa que pode cometer erros e ter prejuízo por conta dessa distração excessiva. Tá. Acomete adultos e crianças? Acontece em adultos e crianças, mas em crianças, quando comete o adulto, geralmente começa na infância. Antes dos 12 anos, 2/3 dos casos persistem na vida adulta. Bom, vamos às perguntas, porque a gente tem uma pessoa, uma cantora maravilhosa, que foi diagnosticada com TDAH. Daqui a pouco a gente vai saber quem é. Primeira pergunta da Mariana. Quais os principais sintomas do TDAH? Existe diferença do TDAH na infância e no adulto? Essa sigla, ó, TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Os 3 sintomas mais frequentes são desatenção. Aquela pessoa que, sei lá, tá numa aula e aí fica no mundo da lua, o cérebro se perde. Tá lendo um livro, de repente ele só tá passando o olho, mas não tá lendo. Então, desatenção, aquela pessoa que erra por falta de concentração. Esquecimento, dificuldade de levar a cabo projetos, empurrar coisas com a barriga, tudo que demanda uma atenção concentrada por muito tempo, ele funciona abaixo. E não é de vez em quando, porque de vez em quando todo mundo é um pouco desatento, mas é sempre. É um padrão de mundo da lua disperso. Outro sintoma comum é a impulsividade. Às vezes não conseguir esperar a vez, interromper os adultos,
tem um faniquito de ter que tomar uma conduta impulsiva. O controle do impulso é muito alterado no déficit de atenção e hiperatividade. Outra coisa é o H, o hiperatividade. A criança tem um faniquito, é como se ela fosse ligada no 220, uma energia, está sempre mexendo e não consegue parar quieto no lugar. Alguns pacientes têm todos os sintomas, desatenção, inquietação, impulsividade. Algumas formas, principalmente nas meninas, às vezes você não tem tanta hiperatividade, você tem mais a desatenção. É mais difícil ainda. A segunda pergunta é infância e adulto. Na infância é muito comum essa inquietação. No adulto, às vezes melhora a questão da hiperatividade. O adulto ele aprende a ficar mais parado no lugar, mas ele continua muito desatento. Às vezes ele começa a trocar de faculdade, trocar de projetos, ele acaba não se encontrando. E muito comum que surjam outras doenças, como eu falei, abuso de substância, ansiedade, junto com o déficit de atenção. Tá, vamos ver a Roberta Campos, maravilhosa, falando sobre esse assunto. Olá, Regina. Olá, pessoal ligado no programa Mulheres. Eu sou a Roberta Campos, vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre a minha descoberta do TDAH. Eu descobri o TDAH através de uns vídeos que eu acompanhava da Ana Beatriz Barbosa. Eu sempre fui muito curiosa sobre psicologia e lá, além de abordar vários assuntos ligados à psicologia, ela fala muito sobre o TDAH, que é um transtorno que ela tem também. E depois de acompanhar vários vídeos dela, fui ler o livro também, Mentes Inquietas, e eu fui me identificando cada vez mais, até que no ano passado eu fui procurar um diagnóstico com uma psiquiatra e ela me deu esse diagnóstico positivo de que sim, eu tenho TDAH. Eu sempre tive muitos desafios na minha vida. Desde criança eu repeti de ano, por exemplo, 4 vezes, sempre fui muito desatenta, desorganizada, dificuldade de concentração, que foi até o que me levou a buscar esse diagnóstico, que me levou a sentir tanto essa identificação com os vídeos da Ana Beatriz. Depois que recebi o diagnóstico, eu me senti livre dessa culpa, porque eu me culpava muito de esquecer as coisas, de não me concentrar lendo um livro ou conversando com alguém. Arrumei assim, me descobrindo, me entendendo, várias ferramentas para que eu possa, dentro desse transtorno, ter uma vida mais tranquila e fazer tudo o que eu quiser, porque eu descobri que sim, eu sempre posso fazer o que eu quiser, mesmo com TDAH, que é anotando tudo que eu tenho que fazer, contas para pagar, entrevista, tudo que eu tenho para fazer eu anoto na agenda do meu celular, anoto num bloquinho. Também descobri que eu tenho essa coisa de me desconcentrar dentro de uma conversa com alguém, por exemplo. Então, de parar quando eu vejo que eu viajei e perguntar para a pessoa que está falando. Sempre tive dificuldade de leitura, então hoje eu leio de 5 em 5 páginas, mas todos os dias tendo esse mini hábito de fazer aquilo que eu tenho dificuldade para que a minha mente também vá se acostumando. Então é isso. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês. A gente pode tudo o que a gente quiser, com o transtorno ou sem o transtorno. Ai, Roberta Campos, muito obrigada pela disponibilidade, pela generosidade de compartilhar conosco, porque é sofrido, né, doutor Leandro? A Roberta... Ela se culpa, se culpava. Ela colocou muito bem, né? E olha como ela buscou o diagnóstico, ela encontrou o diagnóstico na vida adulta, no trabalho da Ana Beatriz, psiquiatra do Rio de Janeiro, extremamente conhecida, e como ela teve que lidar com as dificuldades, falou em repetição de 4 anos no colégio, e olha que ela tem os lampejos da pessoa criativa, praticamente uma compositora genial, né? Indicação para Grammy, vários temas em novela, e sabe que tem fora do Brasil também alguns grandes artistas que referiram ter TDAH, Will Smith, Jim Carrey, então, às vezes você tem um grande potencial, e uma dificuldade de extrair esse potencial justamente pela desatenção. E é muito importante receber o diagnóstico para saber o que você tem. Sabendo o que você tem, você consegue lançar mão de ferramentas, como ela falou. Você encurta a leitura, você passa a não ter vergonha daquilo, você sabe que aquilo é uma limitação que pode ser
transponível, né? Agora imagina uma criança, durante o seu desenvolvimento, perceber que demanda uma energia muito maior do que outras para atingir o mesmo resultado. Ou que às vezes é julgada por ter, sei lá, é relapso, ou tem um QI baixo, ou não é para os estudos. E na verdade é um transtorno que com um bom diagnóstico pode ser compatível com uma vida de muita qualidade. Moleque que não para quieto, menina que não respeita a sua vez. Eu cresci ouvindo isso, porque acho que então sempre teve ao nosso redor. Sabe que o primeiro caso, Regina, é de 1906, é muito antigo. Só que a doença tomou corpo a partir de 1980, né? E muitas dessas crianças foram tidas como crianças ou hipermimadas, ou mal educadas. Criança levada. E se você não diagnostica, você aumenta o risco, inclusive, de uso de drogas, criminalidade, transtorno opositor na adolescência. Então, esse diagnóstico precoce, ele minimiza o risco de complicações. Vamos continuar sobre esse assunto. É sério, né? Cresci ouvindo. Vamos continuar com o Dr. Leandro Teles falando sobre o TDAH. Vamos para as perguntas? Que aí nas perguntas, claro, as questões aparecem. A Rebeca. Todos os pacientes com TDAH precisam tomar medicamentos neurológicos? O transtorno é um transtorno neurobiológico no desenvolvimento e muitos desses pacientes precisam sim de medicamentos. Não digo todos, quem tem formas muito leves ou uma demanda cognitiva não muito elevada, de repente com psicoterapia, com ajustes ambientais, com ferramentas, pode ficar bem. Mas a opção do remédio é uma opção boa. Hoje o remédio ele é um divisor de águas. Pacientes tratados têm um resultado melhor na obtenção dos resultados, na manutenção da autoestima, na evitação de complicações. Então a grande maioria dos pacientes se sente melhor medicado. O medicamento não tem outro jeito, ele tem que agir no cérebro, né? Não dá para tratar sem agir no cérebro. E de modo geral, ele não muda o jeito de ser, a personalidade. Ele desfaz justamente essa dificuldade do maestro da concentração, permitindo que o paciente procrastine menos, resolva mais e atinja o seu potencial inato. Ele tira um pouquinho o espectro da patologia. Então, medicamento neurológico para a maioria dos casos e a longo prazo, já que 2/3 persistem com sintomas na vida adulta. Doutor Leandro, como que é feito o diagnóstico? É um teste? É uma conversa? Como é que é? O diagnóstico ele passa pelo especialista. O especialista ele vai avaliar naqueles 3 eixos que eu falei: desatenção, hiperatividade e impulsividade, a quantidade de sintomas, a duração desses sintomas, tem que ter mais de 6 meses, o início tem que ser anterior aos 12 anos e o médico ele vai ter que investigar toda e qualquer outra doença que possa dar esse sintoma. Exato. Sem ser o TDA. Então ele não pode comer bola com um autismo, ou com uma dislexia, que é outra doença, ou um problema hormonal num adulto, ou uma depressão. Então o médico ele tem ferramentas na história clínica. Em casos mais complicados, ele pode pedir exames auditivo, exames de imagem, neuropsicológico, que é uma avaliação de coeficiente de inteligência. Então ele pode lançar mão, mas é pautado na história clínica que ele dá o diagnóstico. Não existe um exame cabal que diz, este tem, este não tem. E é muito importante a magnitude dos sintomas. Tem que ser uma magnitude suficiente para atrapalhar o espectro de vida. Porque desatenção, impulsividade, todo mundo tem um pouco. O problema é a quantidade, o quanto isso limita a pessoa. Perfeito. A próxima pergunta é da Marcela. Quais os riscos do transtorno sem diagnóstico e sem tratamento? A pergunta é muito boa, Marcela. A falta do diagnóstico, a falta do... A gente fala assim, mas o diagnóstico não rotula a criança? Olha, se a medicina não rotular corretamente, o mundo rotula incorretamente. Então essa criança ela pode realmente acreditar priamente que ela é inferior, que ela tem uma dificuldade intransponível. Então a gente precisa fazer com que esse carro exerça a sua potencialidade. Então o diagnóstico é muito importante para saber o que tem, para você entender que você não é um peixe fora d'água, que tem pessoas como você e que você tem soluções que a medicina, a psicologia já buscou e já encontrou. Então o diagnóstico ajuda. Se você comer bola, você pode perder anos de estudo, você pode migrar de faculdade em faculdade, às vezes múltiplos casamentos, porque a dificuldade social ela é elevada, o risco de bullying é maior, o risco de doenças como depressão, ansiedade, pânico, o risco dela buscar o prazer efêmero
numa droga ou numa substância estimulante. Então, com medo do remédio, às vezes você acaba numa substância ilícita. Uma complicação comum é o adolescente desafiador opositor, aquele que é do contra, que bate porta e de repente você perde a mão. Então, o diagnóstico, quanto antes melhor, ele pode ser feito com 6, 7, 8 anos de idade e isso melhora o prognóstico. Agora, não fez diagnóstico, pode fazer em qualquer idade. Eu já diagnostiquei pacientes com 50 anos, 60 anos. E aí a pessoa fala, nossa, que pena que eu não pude tratar antes. Eu imagino. Mas a qualquer momento o diagnóstico e um tratamento ele é bem-vindo. Sem dúvida nenhuma, vai melhorar a qualidade de vida, das relações e tudo. Dela, de quem trabalha com ela, de quem convive com ela. Exato. Às vezes é um grande divisor de águas. Perfeito. Eu tava com saudades, doutor Leandro. Saudade minha, total. Nossa. Deu uma sumidinha, né? Doutor Leandro Teles é médico neurologista. O site do doutor Leandro Teles é leandroteles.com.br. O Instagram do doutor Leandro Teles é @neuroleandroteles. Eu vou agradecer muito a Roberta Campos, maravilhosa, generosa, disponível, que mandou o depoimento sobre a situação dela. O Instagram da Roberta Campos é @RobertaCamposOficial. Sou muito fã dessa menina. Ela é excelente, eu até soube que ela estava participando, mandei uma mensagem e ela me respondeu com carinho, gentileza, eu mandei os meus livros para ela. É realmente uma fofa, uma talentosa, um presente pro Brasil, né, a Roberta. E já que estamos em casa, que tal uma boa leitura? Os livros do Dr. Leandro são livros pra gente, pra leigos, pra gente entender. São 3 títulos. São 4 títulos. 4? Antes que eu me esqueça, é verdade. Onde a gente fala sobre cognição, tem uma partinha só sobre TDAH. Antes que eu me esqueça, o cérebro ansioso, isso. O depressão não é doença, não é fraqueza, não é fraqueza. E os novos desafios do cérebro. Os 4 títulos fáceis, né? E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, o Instagram é o que eu mais uso. Hoje tem live, a gente tem feito live quase todo dia lá, então o pessoal está convidado para live hoje às 7 horas da noite. E se o pessoal começar a seguir, hoje a gente bate os 70 mil seguidores. Tá faltando algumas dezenas, poucas ali. Vai bater, vai bater. Parabéns, até breve, um beijo pra família, bom saúde, programa, doutor pra Leandro. nós. Vamos enfrentar essa fase juntos, né? Vamos sair fortalecidos. Perfeito. E vamos recuperar essa sociedade, sem dúvida. Perfeito. Muito obrigada, até breve. Até mais.